Dizia o seguinte: na aula passada, nós falamos sobre o litisconsórcio. Vimos noções gerais sobre o litisconsórcio. Peraí. Aqui melhor. Vimos noções gerais sobre o litisconsórcio. E, mais importante de tudo, a classificação do litisconsórcio. Vamos recordar aqui. Classificação do litisconsórcio. Que maravilha, não estava lá no link, no chat ali. Classificação do litisconsórcio. Primeiro critério classificatório é quanto ao polo da demanda. E quanto ao polo da demanda, o litisconsórcio pode ser ativo, passivo ou misto. Ativo, se for mais de um litisconsórcio, é uma demanda em consórcio, né? Então é uma pluralidade de partes. Litisconsórcio ativo a mais de um autor, litisconsórcio passivo a mais de um réu, litisconsórcio misto a mais de um dos dois polos. Segundo critério classificatório é quanto ao momento. E quanto ao momento, o litisconsórcio pode ser inicial ou originário ou posterior ou superveniente. Litisconsórcio inicial é aquele que se dá desde o início. Litisconsórcio posterior é aquele que é formado em momento posterior e não no início. Simples assim. Terceiro critério classificatório que nós vimos também na semana passada foi quanto à obrigatoriedade. Quanto à obrigatoriedade. E quanto à obrigatoriedade, o litisconsórcio pode ser facultativo. O litisconsórcio é facultativo quando ele não é obrigatório, ou necessário. Litisconsórcio necessário é quando ele é obrigatório, tá? O litisconsórcio necessário pode se dar por duas razões. O litisconsórcio pode ser necessário por força de lei ou, não sei se vai dar certo que eu estou tentando montar aqui no chat, não sei se vai na ordem, mas é uma tentativa, ou pela natureza da relação. Deixa eu ver se... acho que foi mais ou menos como eu queria. Quanto à obrigatoriedade, está lá no chat para vocês. Pode ser facultativo, que é o não necessário, é o não obrigatório, ou pode ser necessário ou obrigatório. Eu coloco necessário porque é assim que aparece na lei, na doutrina e na jurisprudência, tá? Mas necessariedade é a obrigatoriedade. Então nós temos que entender o porquê que ele é necessário e quando ele é necessário. Porque não sendo necessário vai ser o contrário, vai ser facultativo. E ele pode ser necessário por força de lei ou pela natureza inscindível, indivisível da relação jurídica. Lembrem-se o caso do casamento. Quando o Ministério Público vai a juízo pleiteando a anulação de um casamento, seja lá por qual motivo for, ele quer a anulação do casamento, a demanda deve ser proposta necessariamente, obrigatoriamente,
tendo o Ministério Público de um lado e do outro lado quem? Quem são os envolvidos na anulação de um casamento? Marido e mulher. Tem que ir em face dos dois, obrigatoriamente. Ou marido e marido, ou mulher e mulher. Tá? Pegar aqui um... Deixa eu abrir a página do Planalto. Eu vou pegar o artigo que nos interessa aqui, que foi mencionado na aula passada. Artigo 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza, coloca um asterisco ali, ó, pela natureza indivisível ou inscindível, pela natureza indivisível da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Ok? Então, percebam ali, ó, se a eficácia da sentença é uma questão de produção de efeitos. Ser eficaz é produzir efeitos. Então, para que a sentença possa produzir efeitos, tem que ter todos, ok? Bom, agora vamos ao outro critério classificatório, o último critério classificatório, que é a classificação do litisconsórcio quanto ao julgamento. E quanto ao julgamento, o litisconsórcio pode ser simples ou unitário. O litisconsórcio simples é aquele que não é unitário. Litisconsórcio simples é quando o julgamento pode se dar de modo independente para cada um dos litisconsortes. Então, um pode ganhar, o outro pode perder, um pode ser condenado a pagar 1.000, o outro pode ser condenado a pagar 5.000, um pode ser condenado, o outro não, como nós falamos, um pode ser excluído do processo e o outro continuar. O rumo do processo, o curso do processo, se dá entre eles de modo independente, que é a regra. Cada um por si. Eu falei que pode ser condenado, porque é réu, né? Então, sendo autor, um pode ter a demanda improcedente, o outro pode ter procedente, reconhecendo, por exemplo, dano material, moral, estético que provou. O outro pode ganhar só o dano material, não ganhar o dano moral. Um outro pode ganhar só o dano moral, não ganhar dano material. Por quê? Porque são demandas independentes e o julgamento pode se dar também independente. É uma questão de convencimento do juiz, é uma questão de produção de provas. Cada um deles, cada um vai produzir sua prova e vai demonstrar ou não. Lembra daquele acidente de ônibus? Com a 1001. 40 passageiros. Nós mencionamos na aula passada. Eles podem propor demandas separadas, né? 40 demandas, 40 processos separados. 40 processos distintos. Aí é natural você imaginar que nesses 40 processos distintos, perante 40 juízes distintos, serão julgamentos distintos. Agora, imagine que os 40 tenham ido todos juntos de uma vez numa demanda só. Pois mesmo nesse caso, o julgamento vai ser independente, porque o litisconsórcio é simples. Então, o passageiro da poltrona 1 pode ter sofrido muitas escoriações, muitos danos, e ele vai ganhar dano material, dano moral, dano estético. O cara prova que é modelo lá e teve um corte no rosto. Recebeu muito dano moral, recebeu muito dano estético. O cara estava levando joias que se perderam, ele consegue comprovar isso, então vai receber muita coisa. Pode ter um outro passageiro que nem consiga demonstrar, veja, muito pelo contrário, 1001 na defesa mostra a relação dos passageiros. Mostra que tinha 39 passageiros a bordo, que um não embarcou.
E aí o 40º, esse malandrão, não estava no ônibus e quer a indenização. Ele vai ganhar? Não, não vai ganhar. Se tiver provado que ele não estava, ele não vai ganhar, ele vai perder. Ué, mas o primeiro ganhou. O primeiro ganhou, o outro vai perder, porque um tem que ganhar, o outro tem que perder. Um outro pode ganhar também, mas aí ele não consegue comprovar que estava levando nada. Qual o dano material dele? Nenhum. Não consegue não comprova que estava levando nada, porque não estava levando nada. Eu cansei de descer por Rio, não sei levar nada. Só eu, minha carteira, meu celular, tá bem, na 1001. Eu tô com minha carteira, tô com o celular, dando material nenhum. Posso pleitear algo, não, eu não perdi nenhum compromisso, não teve nenhum lucro cessante, não teve nada. Posso ver se eu vou ganhar algum dano moral, aí eu vou ganhar só dano moral, por exemplo. Enfim, é variada a análise de cada um, porque são demandas separadas, que só aproveitou o mesmo processo por uma questão de economia processual. Nós falamos sobre isso na aula passada. Mas cada um vai ter o seu julgamento. Aliás, sobre isso, já é bom a gente analisar o 117 e o 118. Porque o 117 e o 118 tratam de uma regra que é a da independência do litisconsorte. É cada um por si. Um processo com 40 autores. É cada um por si, cada um produz a sua prova. Tem algumas consequências para o processo, mas de modo geral, o que vocês têm que saber de início é isso. Hoje, litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos. A 1001 tem um autor só, um adversário só. Naquele exemplo, a 1001 tem 40 adversários. Tem 40 autores. Tem que olhar um por um. A situação específica de cada um. Porque pode ter, inclusive, lá gente que não estava, como nós mencionamos aqui. Ok? Exceto no litisconsórcio unitário. Então deixa esse exceto para o final. Porque nós não vimos litisconsórcio unitário ainda. E ali, artigo 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo. E todos devem ser intimados dos respectivos atos. Então todos têm que ser intimados porque todos são partes. Todos têm direito ao contraditório, ok. E cada um dá um andamento ao processo, junto à sua prova. Não tem que combinar os 40 juntarem numa petição só as provas. E aí quem não juntar as provas de maneira conjunta, não pode juntar. Não tem isso, cada um dá o seu andamento ao processo. É um processo só que tem 40 demandas. Há uma acumulação de demandas num processo só. Nós falamos disso na aula passada. Uma questão de economia processual e evitar decisões contraditórias. Bom, então vimos o litisconsórcio simples e a consequência que é a independência dos litisconsortes. Cada um por si, Deus por todos. Aí tem o litisconsórcio unitário. O que é o litisconsórcio unitário? Não é uma classificação quanto ao julgamento? Quanto ao julgamento, o litisconsórcio pode ser simples, vimos, ou pode ser unitário. O que é o litisconsórcio simples? O anterior. É quando o julgamento vai ser independente. Pode todo mundo ganhar, é uma coincidência. Porque podia todo mundo perder, também seria uma coincidência. E podia, naquela demanda, 39 ganhar e 1 perder. 35 ganhar e 5 perderem. Um ganhar muito, outro ganhar pouco. Todo mundo ganha dano moral, menos um. Todo mundo ganha dano moral, menos um outro. É uma situação específica. Então é o litisconsórcio simples. Há uma independência no julgamento. Então o que vai ser o litisconsórcio unitário? Quando o julgamento for unitário. O julgamento tiver que ser único. Para todo mundo. Mas não tem uma independência dos litisconsortes? Tem, bobo, mas nós não vimos ali que tem uma exceção do litisconsórcio unitário? Justamente porque no litisconsórcio unitário, o julgamento é unitário. No julgamento unitário, nós temos uma exceção. No julgamento unitário, o juiz não julga um por um dos litisconsortes. No julgamento unitário, o juiz julga o bloco. Ou todos vão ganhar, ou todos vão perder. Quer ver? Aquela demanda do Ministério Público em face do marido e da mulher para anular o casamento. Se o Ministério Público perder,
ele é uma parte só, aí todo mundo perdeu no polo ativo, todo mundo que é um só o Ministério Público. O que significa que todo mundo no polo passivo ganhou. Agora inverte. O Ministério Público perdeu, o Ministério Público ganhou, o Ministério Público ganhou. Ele propôs uma demanda para anular o casamento e anulou. O juiz anulou o casamento. Anulou o casamento para quem? Pode ser diferente? Um pouco para um pouco para outro? Anulou para um, não anulou para outro? Não. Nesse tipo de relação, qual é o tipo de relação mesmo, hein? Indivisível, né? Quando a relação é indivisível, todo mundo tem que estar presente desde o começo para que possa exercer o contraditório, para que tenhamos um devido processo legal e no final. No final a solução é uma só para todo mundo. Aqui no casamento, veja, são 2. Ou 3, tem de tudo agora no direito de família. Já não teve casamento aí de 3? Ou todo mundo vai ganhar ou todo mundo vai perder. Igual. Porque o juiz julga de modo unitário. O juiz julga olhando o polo passivo como sendo um só. É um todo unitário. Então tá divorciar todo mundo. 2, 3. Imagina um contrato. Para anular um contrato. É parecido. Um vai a juízo para anular o contrato em face dos outros 9. Tinham 10 partes. Um foi enganado. Ele quer anular para todo mundo. Não pode anular metade para um, metade para outro. Vai anular para todo mundo. Ele quer anular o contrato inteiro. Então tem que botar no polo passivo todo mundo que faz parte do contrato. Mas poxa, são 9. Vai ter que ir a juízo contra 9. Sinto muito. Fazer o quê? Você quer anular? Fez um contrato com 9, quer anular o contrato com 9, tem que botar os outros 9 no processo. E aí vai jogar de um modo só. Ou anula o contrato para todo mundo, ou não anula o contrato para ninguém. E aí depois vê outras consequências jurídicas disso, mas no litígio consórcio unitário, o julgamento é um todo. Perceba que nesse segundo exemplo que eu dei, da anulação do contrato, nós também, o fundamento é, da mesma forma, uma relação indivisível. Então, quando é que nós teremos litígio consórcio unitário? Quando estivermos diante de uma relação indivisível. Olha o artigo 116. Mais uma vez, o artigo 116 dá cola para vocês. O litisconsórcio será unitário quando, vírgula, pela natureza da relação jurídica, só faltou colocar o que ali? Pela natureza indivisível da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Então ele vai decidir o mérito, ele vai julgar o mérito de modo uniforme. É um julgamento só para todo mundo. Ok? Você tem que ter cuidado aqui. Botei lá em cima. Quantas são as causas de necessariedade? 2. Por força de lei ou pela natureza da relação jurídica. Quantas são as causas de unitariedade? 1. Pela natureza da relação jurídica. Dessa forma, nós podemos dizer que o litisconsórcio necessário é unitário? Não. Porque são 2 hipóteses dele ser necessário. E uma delas só ele será unitário. Então o litisconsórcio necessário pela indivisibilidade da relação jurídica será também um litisconsórcio unitário. Todo mundo tem que estar obrigatoriamente no processo, porque a relação é indivisível e porque o julgamento vai ser um só para todo mundo. Ok? No litisconsórcio necessário, obrigatoriedade na formação desde o início. No litisconsórcio necessário, todo mundo tem que estar junto por força de lei, porque a lei mandou. Nesse caso, porque a lei mandou, ele vai ser unitário? Depende.
Depende se a lei mandou e a relação também é indivisível, aí ele vai ser unitário. Ou se a lei mandou, só porque a lei quis mandar, não tem unitariedade, não tem indivisibilidade nenhuma. O grande exemplo é a ação de uso capião, que eu falei para vocês na aula passada. Na ação de uso capião, o uso capiente vai a juízo. Tentar fazer aqui, vou mostrar para vocês. Só porque apareceu um papel na minha frente aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó. Vê se vocês conseguem visualizar aí. Rua. Geralmente isso eu boto no quadro. Rua. Imóvel A. Imóvel B. Imóvel C. E imóvel D. Ok? Eu escrevi aqui, nem foi boa ideia, porque vai espelhar aí, né? Mas eu botei asterisco. Ó. O imóvel B é o imóvel usucapiendo. O autor foi a juízo em face do réu. O réu é o proprietário. É o B. O réu é o B. Então, ó, fica assim. U vai a juízo em face de B. U é o usucapiente. O autor da ação de usucapião vai a juízo em face do B, que é o proprietário do imóvel B, o imóvel usucapiendo. Ok? Ok. Mas o que a lei determina? Artigo 246, parágrafo 3º. O artigo 246, parágrafo 3º, determina que ele também vai a juízo em face de A, em face de C e em face de D. A lei manda fazer isso aqui, ó. A lei manda ele a juízo em face de todo mundo. Tá espelhado, né? Mas tá melhor do que nada. Mas veja, o A pode falar assim, tem nada a ver com isso. O C pode falar, tem nada a ver com isso. O D pode falar, tem nada a ver com isso? Pode. Mas a lei quis assegurar a eles o contraditório para que eles possam. Imaginem que, na verdade, veja, aqui é uma relação divisível. Porra, mais dividido do que isso não tem como, né? Plenamente divisível. O imóvel A começa aqui e termina aqui. Tem muro lá, tem cerca, tem as confrontações no RGI. É absolutamente divisível. Não é indivisível, é divisível. Está dividido aqui. Mas você imagina que o uso capiendo, ou por desconhecimento, ou por má fé, ele propõe a demanda assim, ó. Ele propôs a demanda no pontilhado. O que o U quer uso capi de B, na verdade, é isso aqui, ó. Passa, portanto, do muro do B, pega uma parcela do imóvel do A, passa do muro divisório, ó, muro divisório, muro que divide a propriedade B e de D, e pega uma parcela da propriedade D. De C ele não toca, não. Então o que vai acontecer nessa segunda manifestação? O C vai ser citado, vai pular fora, vai falar, juiz, nem toca, nem pega nada em mim, não tem nada a ver com isso, o problema é do autor e do réu. O que o A vai falar? Não, quero porrada. Eu quero que seja declarada a uso capião, eu quero que, se for declarada a uso capião, ó, que não pegue o meu imóvel. Então isso aqui tem que tirar fora. Ó, tem que tirar fora isso aqui. E o D vai falar a mesma coisa. Tem que tirar fora isso aqui, ó. O A vai falar para desconsiderar essa parcela aqui,
porque não teve uso capião, não é o imóvel uso capiendo, e o D vai pedir para desconsiderar essa parcela aqui, porque sobre ela não teve uso capião. E se o juiz falar, tem razão, vai tirar fora ele, vai continuar só contra o B. Se não ficar aprovado, vão ficar todo mundo no processo. Então perceba, eu quero mostrar para vocês o seguinte. A uso capião é um litisconsórcio necessário? Necessário é. É obrigatória a formação do litisconsórcio. Aí você pode pensar, mas professor, é divisível. Tem muros divisórios, tem limites divisórios. Veja, mas não é necessário por indivisibilidade. É necessário porque a lei mandou. A necessariedade tem duas causas. Sendo necessário por força de lei e não havendo indivisibilidade, o litisconsórcio quanto ao julgamento vai ser o quê? Simples. Ele vai julgar de modo diferente. Vai tirar, ó, nesse segundo exemplo aqui, C saiu fora. U, que é o autor, vai receber uma improcedência em relação a essa parcela do imóvel de A. Vai receber uma improcedência em relação a essa parcela de imóvel de D. C tirou o corpo fora. E em relação a B, vai ser procedente ou improcedente, a depender se ele provou ou não uso capião. Imagine que ele venha ganhar. O U ganhou o imóvel de B. O imóvel uso capiendo. Então ele ganhou de um, perdeu de 2 e o outro não teve nem julgamento. Saiu fora. Veja, o litisconsórcio é necessário porque a lei mandou. Mas é simples. Cada um por si. Ok? E no caso do casamento, todo mundo tem que estar. Se todo mundo tem que estar, isto é necessariedade, obrigatoriedade. E o julgamento vai ser um só. Então pode acontecer do litisconsórcio ser o litisconsórcio necessário e ao mesmo tempo unitário. Isso pode acontecer, mas não é sempre. Ok? Os senhores têm que ter cuidado com isso. Porque o examinador vai tentar te embananar. Não é talvez não. Ele vai tentar te embananar. Ele vai tentar te embananar, especialmente porque no Código de 73, o próprio legislador escorregou aqui. O legislador de 73 dizia que o litisconsórcio é necessário quando é unitário. E que é unitário quando é necessário. Não tem nada a ver. Errou o legislador. A doutrina tinha que corrigir. Você tinha que interpretar aquilo para explicar na aula que não é bem assim. E aí explicar tudo isso. Lá primeiro a gente via a lei para depois explicar. Que eu prefiro primeiro explicar para depois ver a lei. Porque aqui a lei tá certa. E não é por nada não. A lei tá muito bem esmiuçadinha. É só você ler o 114. Ele diz que o litisconsórcio será necessário por força de lei ou pela indivisibilidade. Aí leu 116. O litisconsórcio é unitário quando for indivisível. Pô, tá resolvido, né? Tá bem claro. Agora aqui causa menos danos. Falta-nos analisar o 115. O 115 vai tratar o seguinte, ó. A sentença de mérito, decisão quanto ao objeto, sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, então alguém que deveria ser citado, alguém que deveria fazer parte do processo, não fez. Então estamos diante aqui de litisconsórcio necessário. Alguém tinha que obrigatoriamente fazer parte. Ok? Só que vejam, ele pode ser só necessário ou pode ser necessário e também unitário. Por isso que tem 2 incisos ali. Ok? Até nisso a lei quebrou o galho. Tinha uma celeuma enorme na doutrina com relação a isso. Até se definir este ponto aí. Então, se alguém que deveria estar não está, qual é a consequência? Bom, depende. A sentença vai ser nula se a decisão deveria ser
uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Olha o 116. O litígio consórcio será unitário quando, pela natureza indivisível, o juiz tiver que decidir o mérito de modo uniforme. Quando que a sentença julga de modo uniforme? Porra, tá no 116. É o litígio consórcio unitário. E o 116 está dizendo, ó, isso é unitário. Tá piscando para você, tá em neon, tá te dando a resposta. Então, se no litígio consórcio unitário, alguém que deveria estar no processo, porque o julgamento vai ser um só, esse alguém não está, aquela sentença proferida vale de nada. Ela não tem validade, ela é nula. O vício é de validade, ela não vale. Ela é inválida. Por quê? Porque divorciou a mulher do marido sem que o marido tivesse presente. Então, pelo contraditório, pelo devido processo legal, se o marido... Quer ver uma questão importante com relação a isso? Os senhores não tiveram aula disso ainda, mas... Mas nós já mencionamos isso no período passado, a coisa julgada. A coisa julgada é a definitividade. A coisa julgada faz lei entre as partes. Então aquilo que vai ser aplicado, aquilo que vale do processo, aquilo que vai produzir efeito, tornou definitivo, não cabe mais discussão, para tudo sempre vai ser aquilo. Aí olha o que o 506 diz. A sentença faz coisa julgada, isso que eu falei, é imutável, é indiscutível, ela vale, vai produzir efeitos, ela faz coisa julgada, é um acraseado. Então, em relação às partes entre as quais é dadas, não prejudicando terceiros. Quem é terceiro? Todo aquele que não é parte. Então, veja bem, o marido não foi parte no processo, o marido é terceiro. Aquela decisão não prejudica ele. Então, como não pode? Como tem esse limite subjetivo da coisa julgada? Como você não pode divorciar um com o outro e deixar o outro casado com um, então aquilo não vale. Porque no litígio consórcio unitário, todo mundo tem que fazer parte do processo. Ele é necessário e ele é unitário, que o julgamento é um só. Se o julgamento é um só, todo mundo tem que estar presente. Como é que você vai divorciar em um julgamento só a mulher em relação ao marido e deixar o marido casado com a mulher? Porque se o marido continua casado com a mulher, então a mulher continua tendo vínculo matrimonial com o marido. Não pode, não tem lógica isso. Isso seria ilógico, irracional ou antijurídico. Então, no litígio consórcio unitário, se alguém estiver fora, não vale. Faz de novo, não vale, é inválido. É nulo. Ok? E no litígio consórcio só necessário, que não é unitário, a sentença será ineficaz nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Bota aqui, ó, esse exemplo da uso capião. Ele tinha que, o autor, uso capiente, tinha que ir a juízo em face de B, A, C e D. Ele não colocou D nesse nosso exemplo ali. O A foi parte integrante, discutiu e conseguiu ou não diminuir. Aí é questão de prova se teve ou não teve uso capião. Porque pode ter uso capião integral de um imóvel e uso capião parcial de outro. Isso pode ter. É uma questão fática. Sei lá, imagina que é imóvel rural, o cara tirou aqui a cerca e puxou a cerca para cá, tá 35 anos ocupando essa parcela do imóvel. Aí ele faz direito a ganhar. Tá? Aí é uma questão de prova. Então o A participou, ganhou ou perdeu? Conseguiu provar ou não se teve uso capião nesse pontilhado. D, participou, ganhou ou perdeu? De modo independente. E C, C não participou. Foi C? Não, foi D, mentira. A participou, ganhou ou perdeu? C participou, ganhou ou perdeu? D não participou. Aí, como ele não participou, provavelmente vai ter uma demanda. Se o uso capiente conseguir comprovar a uso capião, ele provavelmente vai uso capião o imóvel de B inteiro e o imóvel de D também, essa parcela aqui, ó, essa parcela do imóvel de D. Mas ele não foi parte do processo. O que isso significa? Significa que esta sentença
produz efeitos. Ela é válida. Ela é válida e ela é eficaz. Válida para todo mundo. E eficaz de U em relação a B. Por quê? Porque B participou do processo. B não pode discutir. O fato de D não ter participado prejudica no máximo D. Não prejudica B. O A participou do processo. Se o A participou do processo e perdeu essa parcela do imóvel, perdeu, tá perdido. Você teve o contraditório exercido. C participou e conseguiu provavelmente tirar o corpo fora, que não tinha nada a ver com ele. Mas D perdeu essa parcela do imóvel naquela sentença. Mas ele perdeu sem ter feito parte. Então o que ele pode falar para ela? O que ele pode falar para o autor? Imagine que o autor chega lá com a sentença, fala assim, ó, senhor D, dá licença aí dessa parcela do imóvel aqui, porque eu ganhei por decisão judicial. O que naturalmente o D vai falar para ele? D, esse sujeito aqui de cima, que não participou da demanda, deveria ter sido citado e não foi. O que o D vai falar? Eu tô sabendo, eu participei desse processo? Não. Então ponha esse daqui para fora. Sai fora. Não, você tem que sair. Eu não tenho que sair. Olha o 506. Essa sentença aí faz coisa julgada para você, porque você participou do processo. Você participou e os outros que participaram. Problema de vocês. Eu não vou sair do meu imóvel porque ela, para mim, ela é ineficaz. Então, se eu sou o D, eu viro para ele e falo 115 segundos, meu filho. Essa decisão não é inválida, não. Porque ela é válida para você e para todo mundo. Ela é válida. Ela não é nula. Ela vale, ela existe. Ela existe, ela é válida. Lembre-se dos planos do ato jurídico, né? Existência, validade e eficácia. Ela existe. Ela é válida. E ela até produz efeitos. Ela produz efeitos para quem participou do processo. Como eu não participei do processo, como é que eu vou perder esse meu imóvel sem participar do processo? Até porque, ó, não tem uso campeão, sai fora daqui. Ela não produz efeitos para mim. Olha lá, ela é ineficaz. Então, quando ela é nula no inciso primeiro, ela não vale de nada. Ela não vale, como ela não vale, não produz efeitos. No inciso segundo, ela existe, ela é válida e ela produz efeitos para quem participou. Mas é ineficaz, olha lá, apenas para os que não foram citados. Ineficaz para os que não foram citados. Porque senão, veja, 45 anos de uso capião. Porra, B vai poder alegar que quer o imóvel de volta porque D não participou? O que B, que está defendendo o seu imóvel, B, vai se beneficiar da defesa de D? No máximo, D vai comprovar que é só até aqui. Que não pega essa parte de D. Então não produz efeitos para D, porque D não participou. D não teve contraditório para mostrar se a grid pega aquela parcela do imóvel ou não. Mas quem participou, existe, é válida e é eficaz. É muito importante isso, tá? É ineficaz para aqueles que não tenham participado. Com isso, meus amigos. E outra coisa que decorre do litisconsórcio uniforme. Vejam ali o 117, que está lá em cima no chat para vocês. Vou ver se eu consigo pegar aqui de volta, porque não sei como é que aparece para vocês aqui. Ó, é aquela regra lá da independência dos litisconsortes, tá? Cada um por si. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos. A regra da independência, da distinção entre os litisconsortes, ok? Mas olha a segunda parte. Exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Por quê? Porque o juiz vai julgar o bloco todo. Quer ver? Nós vimos aqui deveres das partes, não vimos? Você imagina que o marido, naquela demanda do Ministério Público em face do casal, do marido e da mulher, para anular o casamento, o marido xinga o juiz.
o marido na petição xinga o Ministério Público. Imagine que é caso do juiz aplicar lá uma multa qualquer. Vai multar os dois? Não, vai multar só um. Independência do litisconsorte, e o ato de um não prejudica o do outro, mesmo sendo unitário. Tá na parte ali. Vai tratar o polo passivo como sendo um só. Mas quando um faz merda só pra ele. O ato de um não prejudica o do outro, não prejudica o outro. Então aqui permanece uma independência. Imagina, o marido não contesta. Os senhores verão que tem um fenômeno chamado revelia. Artigo 344. Pois imaginem os senhores que o marido não contestou, ficou revel. Mas a mulher contestou. O fato dele não ter contestado e ele, porque é sempre o marido que faz merda, né, meninas? O marido não contestou, ficou revel. Isso torna a mulher revel? A mulher contestou? Contestou. Então, o que tem de ruim para um não se estende para o outro. Mas olha ali a parte final. Mas pode beneficiar o outro. Então, nesse caso, o marido não contestou e ele não vai ficar revel. Mas por que ele não vai ficar revel? Porque a defesa é uma só para os dois, o julgamento é um só. Então, o que a mulher contestou, aproveita para ele, que não contestou. Porque não pode prejudicar. O que tem de ruim para um, seria revelia, não pode ir para o outro. Então, o marido é revel, a mulher não é revel. Mas pode beneficiar. Então, se a mulher contestou, o marido contestou também. O fim é uma ficção jurídica. Finge que... Porque o que ela falou para defender a manutenção do casamento, que não tem nulidade nenhuma, aproveita ele. Porque o que ele quer também, em face do Ministério Público, é defender a nulidade do casamento. Tá? Então, no 117, regra geral, independência dos litisconsortes. Exceção. No litisconsórcio unitário, os atos de um não prejudicam o outro, mas podem beneficiar. Ok? Então a gente encerra com isso a análise do litisconsórcio. Nós vimos o litisconsórcio multitudinário, não vimos? O artigo 113, parágrafo 1º, que o juiz pode excluir litisconsorte quando atrapalhar o exercício do direito de defesa. Ó, eu acho que nós já falamos, mas por desencargo, vamos ver aí. Ó. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo. Tem que ser o facultativo. O necessário não pode. Porque se obrigatoriamente tem que ter 50 réus, porque todo mundo fez parte do contrato a ser anulado, tem que ter os 50, porque é necessário. O que é obrigatório, o juiz não pode restringir. Mas sendo facultativo, quanto ao número de ele pode limitar o número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução. Quando o excesso de litigantes comprometer a rápida solução do litígio, ficar emperrado o processo, ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Tá? Então, nós já tínhamos visto. Deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho.